gente, dentro da nossa capacidade de compreender. Agora, quando a gente se vê diante de uma coisa realmente que nos traz muita dor, muita angústia, como é perder um filho, como é ficar muito doente, aí a gente realmente vai precisar exercitar essa nossa capacidade de compreensão para que a gente não raciocine em termos de castigo, né? Por quê? Porque pensar que a gente está sendo castigado é negar a bondade divina. É simplesmente acreditar que Deus é capaz de castigar um filho. Então, se a gente, em alguns momentos, tem dificuldade de castigar os próprios filhos, mesmo quando eles estão fazendo besteira, que dirá o pai? Então, se a gente se vê diante de uma dificuldade muito grande, a gente precisa, então, pensar que a bondade divina é verdadeira e que para todo fato que acontece na nossa vida há uma explicação. Então, o efeito tem uma causa. Então, tudo que está na nossa vida tem uma razão de ser. Pode passar o próximo. E aí a gente, então, de alguma maneira, se pergunta, nesses momentos mais difíceis, será que eu pedi isso? Será que eu me propus a isso? Será que quando a gente está desencarnado, a gente tem uma visão ampliada da consciência, uma visão ampliada da espiritualidade, e lá a gente se depara com a realidade das dificuldades que a gente tem e do que a gente não fez. Então a gente faz uma proposta, né? Só que muitas vezes, quando a gente se dá de frente com aquilo que a gente se propôs aqui, a gente se pergunta, eu me propus a isso? Como que isso foi acontecer comigo? Né? Então, de alguma maneira, todas essas coisas estão relacionadas com o momento onde a gente cometeu infrações em relação às leis divinas. E aonde estão escritas as leis divinas? Na nossa consciência. Então, no momento onde se cria um ser com consciência, naquele momento, Deus então coloca lá dentro dele, de todo ser, alguma coisa chamada consciência. Então, essa consciência, ela pode estar mais desenvolvida ou menos desenvolvida, mas ela está lá dentro da gente. Então, em algum momento, a gente vai se dar conta, a gente pode levar anos e anos para se dar conta, mas a gente vai se dar conta que a gente cometeu um equívoco. Então, provavelmente, nesse momento, é que a gente vai se propor a fazer os reajustes que a gente vai fazer. Então, de alguma maneira, essas coisas que acontecem na vida da gente foram coisas que a gente, com a nossa consciência, preparou para fazer ou se propôs a fazer. Passar o próximo. Então, como que a gente então vai compreender isso? Só com essa visão que a gente tem hoje do dia a dia. Então, a gente vem aqui no Centro Espírita, a gente lê o livro segundo o Espiritismo, lê o livro dos médiuns, mas será que a gente consegue colocar, incorporar no dia a dia da gente uma visão espiritual da vida? Será que a gente consegue se ver realmente como um espírito eterno e consegue transformar isso numa forma melhor de ser? Então, será que o que a gente considera castigo é um castigo? Então, por exemplo, a pobreza. A gente não, em muitos livros a gente vê o espírito pedir para não ter a riqueza por não ter sabido lidar com a riqueza. Então, em alguns livros a gente lê que a riqueza é uma prova, porque quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Então, algumas coisas que a gente considera castigo são oportunidades para que a gente não cometa erros novamente. Né? Então, algumas deficiências físicas. Né? Então, no livro Memória dos Suicidas, ele tem o caso de um português que a mãe era humilde e que conseguiu colocar ele na faculdade de Direito. Só que na faculdade de Direito, em vez dele aproveitar para ser um profissional liberal, ele virou um boêmio. Se casou, teve 3 filhos, e aí ele conheceu uma moça, abandonou a família, né? E aí ele abandonou essa família por essa moça, que na realidade só queria o dinheiro dele. E aí ele vai viver com ela, e quando o dinheiro dele acaba, o que acontece? Ela vai morar com outra pessoa. E aí ele se desespera, vai até a casa dela, e naquela que ele está pedindo para ela voltar, ele acaba tendo uma briga e enforcando ela. E logo depois ele se suicida. Então, quando ele desencarna e ele é resgatado, ele fica repetindo
repetindo: se eu não tivesse mãos, eu não teria feito isso. Se eu não tivesse mãos, eu não teria feito isso. Então, passam-se 30 anos depois do desencarne dele, e aí ele vai se propor a reencarnar. E aí os amigos veem ele sair de lá de dentro da proposta, assim com uma cara preocupada, e indo para a reencarnação. E no momento que ele vai acenar para os amigos, ele já estava sem as mãos. Então aquilo que ele tinha de alguma maneira repetido durante anos e anos, vai se concretizar, e 30 anos depois, então, quando o amigo dele vem visitar ele aqui, 40 anos depois, encontra ele num casebre miserável, sem as duas mãos, com problemas respiratórios, porque essa tinha sido a proposta dele. Então, na realidade, a deficiência física dele não só foi uma coisa que ele se propôs, como aquelas atitudes dele se impregnaram no perispírito dele de uma tal maneira que transformaram o perispírito, que é quem dá a forma ao corpo físico dele. Então, muitas vezes o que a gente vê como castigo, na realidade, é apenas a história natural da evolução das nossas atitudes, nossos pedidos e dos nossos questionamentos e das nossas propostas. Tá? Pode passar o próximo. E aí, então, vem uma coisa que o Chico Xavier vem falando, que todo mundo conhece, mas que vale a pena repetir, que é: nada é por acaso. Ninguém está na vida de ninguém por acaso e nada acontece por acaso. E ele vem dizendo: nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo que merecias, moras onde o melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos. Teu ambiente de trabalho é o que escolheste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e de tuas atitudes. Suas atitudes são a fonte de atração e repulsão na jornada. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busque o bem e viverás melhor. E aí ele vem com aquela famosa frase, que é: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar e fazer um novo fim. E aí, para acabar com tudo isso, é uma coisa que sempre me pareceu importante de pensar, e que eu gosto de pensar. O livre-arbítrio parece às vezes pesado para a gente, parece tudo depende de mim. Eu que tenho a capacidade de escolher. Então, muitas vezes na vida a gente se vê incapacitado para ser diferente. Então, isso aqui eu coloquei para que a gente tenha certeza de que, apesar da gente ter o livre-arbítrio, a gente nunca está desamparado. Que Deus está sempre ao nosso lado, que a gente sempre tem auxílio da espiritualidade e que a gente está sempre auxiliado. Então, apesar de só eu poder decidir o que vai ser feito, eu nunca estou abandonado. Então, o livre-arbítrio ele não é um peso. O livre-arbítrio é um dom que foi dado para nós, mas a gente nunca está desamparado. E uma boa forma da gente conseguir o apoio nesses momentos difíceis é através do quê? Da oração, da conexão com o alto. Então, sempre que a gente se vê num momento difícil, num momento de tomar uma atitude que pode influenciar a vida dos outros, a gente procura se recolher, procura fazer uma oração que com certeza a gente vai ser auxiliado, porque Deus está ao nosso lado e Jesus nunca nos abandona. E ao contrário do que a gente pensa, que a gente não é capaz, Ele nos capacita. E aí eu acho que fica uma coisa menos pesada para a gente se a gente pensar: eu não posso, mas Ele me capacita. Isso é até um dizer crente, mas eu acredito nisso mesmo. Quer dizer, a gente pode, porque a gente tem dentro dele, de nós, as qualidades para a gente trazer para o lado de fora, mas com Deus a gente pode tudo.
Então, se de alguma maneira, em algum momento da vida, eu não sou capaz e eu me apegar à minha fé e a Deus, com certeza as coisas vão ser mais fáceis de serem enfrentadas. Essa eu acho que é o último. E aí então vem as palavras de Jesus, que seria a gente atender ao chamado dele, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso, brando e humilde de coração. Assim achareis repouso, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. E que jugo e que fardo é esse que nós estamos falando? São as escolhas da gente no dia a dia, são as coisas que a gente tem que lidar na nossa vida e as nossas escolhas. E que com ele a gente com certeza vai ser capaz de ser melhor. Muito obrigada e boa noite. Então, se a gente quiser saber como vai ser amanhã, é só a gente olhar para o que a gente está fazendo hoje. Então, vamos tentar pensar mais sobre o que a gente está fazendo hoje para garantir um amanhã melhor. Obrigada. Vamos escolher melhor. A gente agradece a Cláudia, porque ela foi muito bem clara na sua exposição. Eu fiz aqui algumas observações. Eu fazia observação com a palavra. A gente não pode nunca perder de vista, como ela bem falou das escolhas, nós estamos numa grande escola que vai nos dar N oportunidades. A gente, profado, fiquei segunda chamada, tem a abençoada oportunidade da reencarnação. E tem tempo de livre-arbítrio. A gente pode ir modificando aos poucos, porque o Pai não espera de nós um bater de asas da noite para o dia. Ele sabe que ainda estamos no processo de aperfeiçoamento. Como diz bem a Vera, que está ali sentadinha, nós somos perfeitos. Precisamos descobrir essa perfeição em nós. A gente ainda não se vê dessa maneira. Eu acho legal esse pensamento. Nós somos perfeitos. A gente não vê essa perfeição. Isso. Mas a gente caminha. Um dia chegaremos lá, temos a certeza disso. As leis divinas estão impressas na nossa consciência. A gente vai cada vez mais aprimorando a responsabilidade, tendo maior consciência nessas próprias leis. Vou agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Semana, Senhor, entendemos um pouco mais, de ouvirmos um pouco mais, de introjetarmos também esse conhecimento cada vez mais, Senhor. Fortalece-nos para que possamos superar as negativas que temos feito através da nossa caminhada. Vamos fazer sempre uma autoanálise, verificar, no meio dessa autoanálise, essas escolhas que temos feito. Ampara todos nós, para aqueles irmãos que se encontram em nosso pensamento, possamos ter uma semana, um mês, um ano e vários anos, sempre de muita paz e muito equilíbrio. Para também os nossos irmãos desencarnados, Senhor, onde eles estiverem, possam receber o melhor de nós, o nosso carinho e o nosso envolvimento. Aqueles irmãos que aqui estão presentes na noite de hoje, os encarnados e desencarnados, esses irmãos cristófilos nos desamparam jamais, sempre sob a sua proteção.